Muito bom dia, Deus abençoe a todos. Hoje, sábado, 4 de outubro, vamos iniciar a meditação aqui da Palavra de Deus e hoje com o título O Juízo de Deus. Vamos orar a Deus. Senhor, te pedimos, ó Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoa esta meditação. Para a honra e glória do teu nome, abençoa todos nós que vamos participar. Que o Senhor venha nos ensinar, nos ajudar a fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. O juízo de Deus. Deus separou um dia para prestação de conta com toda a humanidade, desde o primeiro homem até o último sobrevivente existente de vida na Terra, para que prestemos conta sobre tudo o que fizemos aqui na Terra. Vamos ter um texto bíblico básico, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 30 e versículo 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando de entre os mortos. Quem é essa pessoa? Qual foi o único que ressuscitou dos mortos e está no trono de Deus? Quem foi? Pedro, João, etc, que não queremos citar outros nomes aqui, que algumas pessoas não podemos falar. Mas o único que ressuscitou, deu a vida por nós, está no trono de glória, se chama Jesus, o Filho de Deus. E este dia vai chegar para todos, aqueles que já passaram para a eternidade, já provaram da morte, está esperando o dia do juízo final. Vamos lá, então, vamos falar de duas pontuações aqui só. O primeiro, o trono de Deus é justiça e juízo e verdade. Isso está escrito em Salmos, capítulo 89, versículo 4 e Salmo 91 e versículo 2. Vamos ler Salmos 89, versículo 14. A justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te procede. Agora vamos para o Salmo 97, versículo 2. Salmo 97, versículo 2. Nuvem e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do teu trono. Aqui na terra há quem faça injustiça e às vezes ficam por isso mesmo. Mas na eternidade, será que vai ficar por isso mesmo? Claro que não. Lá tem o justo juiz, que a sua base é justiça e verdade. Os homens aqui são corruptos. Aqueles homens que não têm temor de Deus são corruptos. Muitas das vezes, em algumas situações, há
verdade que para eles são mentira e mentiras que são verdade. Vamos lá adiante, mais uma coisa que temos a falar aqui. Não ignore o juízo e a justiça de Deus. Mais cedo ou mais tarde ela chega. Jeremias capítulo 8, versículo 6. Jeremias capítulo 8, versículo 6. Fala sobre isso. Estamos folheando aqui a palavra de Deus e que cada um de nós venhamos a examinar as Escrituras, porque são elas que revelam a verdade de Deus. Jeremias 8, versículo 6 diz o seguinte: eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependam da sua maldade. Dizem, o que eu fiz? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Então, há muitas pessoas que fazem o que querem e dizem assim: o que foi isso que eu fiz? O que eu fiz demais? Não, isso não é nada. Não, isso não está errado, não é nada demais. Fazem aberrações de injustiças, corrupções e pensam que não vão ser punidos, que vai ficar por isso mesmo, tudo que faz aqui na terra. Preste bem atenção. O que o homem semear, isso vai colher. Ah, mas está se dando bem aqui. Poxa, rios de dinheiro. Essa pessoa é bilionária. E vamos dar um exemplo aqui. Vamos falar de um modo aqui. Deixa eu me ver aqui. Uma expressão aqui. Que não está aqui. Porque eu estou procurando aqui. Mas vamos citar só um exemplo aqui. A pessoa se deu bem fazendo coisas erradas. E muitos até sabem, viram isso. E ficou por isso mesmo. A pessoa se deu bem aqui nessa terra. Mas ele não passará por desapercebido diante de Deus. Na eternidade vai prestar conta. Vamos falar agora de outra coisa que estamos falando sobre isso. Deus trará tudo a juízo que foi feito aqui. Livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Vamos para a segunda pontuação e aqui já estamos concluindo. Deus não oculta o seu juízo aos seus fiéis. Deus iria destruir Sodoma e Gomorra por causa das abominações, mas avisou a Abraão. Aqui vamos fechar a Bíblia e o pequeno esboço que o fizemos. Está escrito, Deus não oculta nada aos seus escolhidos. Ele ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque Deus chegou, tem hora que chega aqui, ao limite de Deus, das aberrações, das atrocidades, das injustiças, das maldades, das violências que é feito aqui na terra. Aí chega um momento que Deus diz basta. Então Deus tem 4 maneiras de fazer os juízos dele: peste, guerra, maremoto, fome, aqui na terra. Mas haverá o juízo eterno de Deus, que é na eternidade, quando se passa da morte, da vida para a morte. Então, Deus, ele é grandiosamente misericordioso. Então, quando as pessoas se voltam para Deus, que tem sua vida na mão de Deus, Deus pode assim ter mais
contato, de ensinar, de mostrar os juízos dele àqueles que são dele. Então, todos aqueles que conhecem a Deus sabem que ele é verdade e justiça e que nada passa por desapercebido diante dele, e ele tem o tempo certo de fazer o juízo dele. Então, é assim, estamos aí vendo guerras, violência, atrocidade, muitas coisas banais, que tem muitas pessoas que não servem nem a Deus, que dizem, puxa vida, é o fim dos tempos, puxa vida, isso é absurdo. Pois é, Deus dá sinais, e aos filhos dele, como revelou a Abraão, ele também revela hoje em dia a todos aqueles que vivem uma vida de aliança, comunhão com ele. Está escrito, se não me foge a memória, no livro de Amós. E Deus não fará coisa alguma antes que revele aos seus servos, os profetas. Aí, hoje em dia, qual são aos seus servos? Todos aqueles que vivem a aliança com Deus, vivem no temor, na prática, na santidade, almejando a todo instante a salvação da sua alma. E aqueles que ensinam com verdade de Deus, que tem sua mente, seu coração, todo o seu ser voltado, inclinado, desejoso de ensinar a verdade de Deus. Deus revela, Deus se mostra, e quando vai fazer algo, fala para aquelas pessoas. Isso está escrito na palavra de Deus, e hoje Deus se manifesta ainda assim. Vamos orar a Deus agradecendo por essa meditação. Senhor, te louvamos por essas meditações dessa semana, que tem como título a série Os Segmentos nos Planos de Deus. Muitos precisam, meu Senhor Deus, entender os teus planos. Os teus planos, como disse a tua palavra em Jeremias, capítulo 29, eis que pensamento tenho de vós, pensamento de paz e não de morte. Esse é o desejo do Senhor. E o Senhor não deseja ver, o Senhor não se alegra na morte do ímpio. O Senhor quer que todos se salvam, mas nem todos se atêm a se entregar, a se voltar para ti. Ó Deus, tem compaixão daqueles que ainda não entendem o teu amor, o teu plano, a tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Ótimo sábado, Deus abençoe a todos. Até a próxima.